Olá pessoal, mais uma vez estou gravando para vocês um vídeo. Eu estou usando a câmera frontal, né? Porque a câmera de frente está danificada. Estou saindo de trás, né? Muito bem, o capítulo 25, né? Nós já estamos finalizando o livro de 1 Samuel. É um assunto bastante interessante aqui com vocês aqui. Os filisteus, né? Os Saul, né? Estão em campo de batalha nesse exato momento e o Davi, aliás, o Saul, né? O Saul entra chamando todo mundo para a batalha e todo mundo vai para a guerra contra os filisteus. Aparece o Golias, né? Nessa jogada aí, o Golias propõe o seguinte: vamos acabar com a guerra, pegue o melhor guerreiro para lutar comigo, né? E vai estar resolvido. Eu imagino que uma hora dessa o Saul estava passando por um monte de problemas, né? Muita coisa na cabeça dele ali, né? E o melhor contra o melhor, né? Interessante que o Davi, eu coloco o Davi por causa né, da luta de Davi e Golias, a gente repete. Então, o Golias, ele tinha 6 côvados e 1 palmo de altura. Eu imagino que se for um côvado, né, do cotovelo até o dedo médio, sei lá, dá uns 44, 45 centímetros. Não sei se o homem era maior naquela época, mas no mínimo ele tinha quase 3 metros, né? Então, 1 palmo é 20 centímetros, então ele tinha aproximadamente 2,900, 2,90 m, né? Ou 3 metros de altura. Então o homem era um monstro do homem, não era só magro, ele deveria ser um homem robusto, né? Então tinha muita força. E tinha um capacete aproximadamente, né, uns 15 quilos, então tudo dele era robusto, né? Então era muito difícil ganhar um guerreiro desse, arranjar alguém à altura. Davi estava trabalhando nesse dia, né? Ele tinha 7 irmãos, com ele eram 8. Os 3 irmãos de Davi se apresentaram, né? Porque estava apto para a guerra, né? Ele era o mais moço, não podia. Então naquele dia o Davi, o pai dele chamou: meu filho, vai o seguinte, vai lá, larga aí as ovelhas e vai até lá os teus irmãos. Vai lá, leva esse trigo tostado, leva esse pouco de comida, leva esses queijos aqui, você leva lá para o chefe de 1000, né? Que deveria ser um amigo dele, eu não sei se é qual era a intenção do Jessé. E traz notícia dos teus irmãos, né? Traz um relatório, né? Geralmente o mais novo era incumbido de trazer relatório dos irmãos, né? Trazer o que estava acontecendo ali. Só que o Davi, quando chega lá, a primeira coisa ele entrega as bagagens, né? Porque não dá pra... ninguém vai dar muita atenção para ele. E acontece aquele reinido, né? De guerra, gritaria de um lado, gritaria do outro. E o Davi vê o Saul, né? O Golias, né? Gritando de um lado do outro: bora, quem é que vai lutar comigo, né? Aquela... se Deus de vocês é devagar, né? Eu imagino que muitas coisas ali nesse sentido. E o Saul prometeu naquele momento para quem lutasse, né, quem fosse o corajoso para lutar, que eu acho que dificilmente teria alguém para fazer isso, iria dar a filha dele, ia isentar ele de Israel, um monte de regalia, mas cadê a coragem, né? O Davi, né, ouviu isso claramente, pediu para que eles repetissem, né? Os irmãos ouvindo aquela presepada, né? O que tu tá fazendo aqui, Davi? Não era para te estar lá trabalhando? Lá para trás da cozinha, né? Vamos dizer, não era para te estar lá atrás do gado, cuidando dos animais do papai? Não, eu só estou fazendo uma pergunta, né? E naquele momento o Davi se alista, né? Se propõe a desafiar o rei. Ele perguntou: quem és tu? Não, não, eu vou vencer. Quem é esse homem para, né? E aquela explicação: e como é que tu vai? Tu não vai poder ir não, tu é muito novo. Falei: não, eu consigo sim, Deus vai me ajudar. Aí ele começa a fazer um relatório, né, dos animais que ele matou, animais que eram impossíveis, né, se lutarem e vencer, e eu venci. Ele acabou convencendo o rei, né? Interessante que a gente tem que lembrar que o Davi já estado na frente do Saul, só que o Saul não lembrava, o Saul estava com tanta coisa na cabeça que ele não viu aquele rapazinho, já tinha visto já, mas não lembrava. É muita gente, né? E ele promete, e ele dá as roupas, né? O único que tinha coragem, né? Foi aquele rapazinho. Ele oferece as melhores ferramentas, mas não dá, não, deixa eu vou com a minha ferramenta mesmo. Ele pegou lá 5 pedrinhas, seu alforge, e as suas ferramentas, e foi lá. Os, o, o Golias, né, rejeitou ele, né? Mandaram um menino para lutar com ele.
para quê, né? E houve aquelas trocas, né? De farpas ali, trocas de palavras, de acusações ali. O Davi só pegou uma pedra das 5 e tam, na cabeça dele, né? Ele pegou aquela espada e cortou a cabeça do Golias, né? Então naquele momento o Jonathan, né, se aproxima de Davi, faz amizade com ele, né? Dá um presente para ele. Saul pergunta, né, para o seu general quem é ele, e fala: rapaz, eu não sei não. Aí o Davi mesmo responde, né? E nesse processo aí, quando ele chega em Israel, né, o Davi ele é aclamado como alguém poderoso, né? O Saul venceu milhares, né? E Davi vence seus 10 milhares e Saul fica com aquelas palavras, né? Aborrece ele, né? Outro contexto aparece, né? O Davi, né? Casa com a filha de Saul. Saul faz simplesmente que ele peça que ele compra uns requisitos, né? Para ver se pega ele, para ver se ele morre, né? Ele não consegue. O Davi ele é um guerreiro, né? Provas que ele é muito mais forte do que ele pensa. Davi é jurado de morte, né? Saul ele várias vezes tenta matá-lo e não consegue. Mical faz de tudo para fugir, né? Para ele fugir de lá. O Jonathan também cria situações para ele fugir. E muitas vezes ele tenta matá-lo, né? Muitas vezes. Então o Davi faz aliança com o Jonathan 2 vezes, se eu não me engano, para ele, né, continuar a amizade independente daquilo que estava acontecendo. Davi encontra-se com um sacerdote, né? Pede pão sagrado que ele está com fome, né? O sacerdote só pergunta se ele está limpo, né? Não cometeu nenhum pecado. E ele come ali, pede a espada. Na espada que ele tinha pego de Golias, né? Ele deu, porque ele era um homem de Deus, né? Mas depois o Saul mata todo aquele sacerdote, né? Por ter ajudado ele, né? O Davi se esconde numa caverna com seus homens. O que mais podemos ver aqui? Várias vezes o Saul é poupar a sua vida por Davi. Várias vezes Davi tem chance de matá-lo, né? Numa caverna. Os homens podem bora matar ele lá e ele só corta o negócio, mas ele se arrepende. Ele não quer matar o Saul. Ele quer que ele morra por outras situações, não pela mão dele. Davi, outra vez, né, encontra ele, estava ali vendo o ventre, né? Outra vez ele estava dormindo ali, ele vai lá, pega bem perto lá, né, uma vasilha de água e uma capacete e grita de longe: olha, eu estou aqui com você, eu poderia ter matado vocês, né? E o Saul, ele fica triste, né? Se arrepende, de várias vezes se arrependeu de novo, mas ele faz uma aliança com ele, né? O Saul morre, aparecem esses detalhes aí, né? Um detalhe bem detalhado, né? Ele aparece, né, detalhes ali daquela situação, né, que ocorre em que Davi pergunta para ele que eu sou um cão morto, por que tu fica me perseguindo, Saul? E eles fazem aliança, né, se arrepende, etc e tal. Acontece um fato interessante sobre Nabal, né? Davi vai ali, pede ajuda, né, para comer na casa de Nabal. Nabal rejeita ele. Ele é um homem de Belial, que chama, né, uma expressão muito utilizada, homem de Belial, seria tipo um homem filho do Satanás, né, alguém malvado, alguém filho de Caim, né? É uma expressão muito utilizada. E a mulher, né, soube disso, né, a mulher de Nabal, Abigail, né, e diz: não, aí chega Davi, não precisa tudo isso, não faça maldade, né, deixa, tá aqui, levou, né, comidas, né, bebidas, etc tal, fique tranquila, não. O Nabal, né, bebe numa noite e depois que ele passa o efeito do álcool, ela diz para ele, né, olha, o Davi iria te matar, eu que não deixei, né. Aí ele soube disso, ele dá o coração tremendo ali, dá um infarto nele e morre possivelmente, tá? E ele acaba casando com ela, né? Das muitas mulheres que teve, Abigail foi mais uma, né? Isso é um problema, né? Então no próximo vídeo vamos comentar outros detalhes dessa história, né? Continue conosco. Que o Senhor nos abençoe, possamos aprender, né? Lições, muitas lições para aprender, para não praticar também das histórias e coisas, né? Para a gente meditar e refletir. Forte abraço. E continue conosco, né, acompanhando nossos vídeos e compartilhe se você achar interessante. Senão você pode simplesmente ver, né, e reter aquilo que é bom. Forte abraço e até a próxima.